Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vocês estão prontos para mais um domingo? Amém. Mateus capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 17. Nós vamos falar hoje sobre jejum, compreendendo o papel do jejum na vida cristã. Então, pessoal das anotações aí, já pode começar. Compreendendo o papel do jejum. Jejum é uma disciplina, uma prática espiritual, onde você se abstém, principalmente de alimentos, com um propósito espiritual, de separar o tempo, de se separar para orar, para ouvir Deus, intensificar a sua comunhão com o Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre jejum, porque eu acredito que uma das etapas de crescimento espiritual é você saber lidar com a sua carne. Antes da gente ler Mateus capítulo 17, vá comigo em Gálatas capítulo 5. Deixa eu mostrar algo para você ali. Porque em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Qual é a primeira, leiam para mim só a primeira frase do versículo 19. Vamos lá, juntos, forte, bem bonito, 2, 3 e já. As obras da carne. Agora, entenda que quando a Bíblia está falando das obras da carne, a Bíblia está falando das obras da sua carne. Não é só da carne do vizinho, não. É da carne do vizinho também. Mas é da sua. Então vamos ver o que a nossa carne produz. As quais são prostituição. Irmãos, crente tem mania de inventar demônio que a Bíblia não diz que existe. Prostituição não é obra de espírito de prostituição. Prostituição é obra da carne. Tem coisa que é mais fácil você atribuir a demônios do que atribuir ao seu caráter. Prostituição é obra da carne. Continuando. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, né? Espírito de confusão. Não, meu irmão, é a carne de confusão, de inimizade. É obra da carne. Os desejos da carne. Porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, é obra da carne, orgias e coisas semelhantes a essas. O que eu quero destacar com os irmãos? Irmãos, a minha e a sua carne, entenda isso, o seu espírito já foi salvo quando você nasceu de novo, amém? A sua alma está sendo transformada
pela palavra de Deus, à medida em que você renova a sua mente, à medida em que você deixa a palavra encher a sua alma, ela vai trabalhando as suas emoções. Mas deixa eu dizer algo para você, a nossa carne, ela não tem como ser trabalhada, melhorada. Diga para quem está perto de você, olha, a sua carne não tem como ser melhorada. Fala assim, a solução para a sua carne é ela ser mortificada. Diga, a solução para a minha carne é ela ser mortificada. Agora, como é que nós mortificamos a carne? Só tem de um jeito só, através do jejum. Então, a forma bíblica de você lidar com a sua carne é jejuando. É jejuando. Vejam outro texto comigo, Colossenses. Nós temos que colocar esse fundamento aqui. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 5. Então, amados, quando vocês procuram, uma etapa do seu crescimento espiritual, dentre as etapas que nós temos do crescimento espiritual, você vai chegar no momento que você precisa aprender a lidar com a sua carne. Você vai ter que aprender a lidar com a sua carne, a mortificar a sua carne, a lidar com as obras da sua carne, a lidar com a sua natureza carnal. E Colossenses capítulo 3, ela fala quase a mesma coisa de Gálatas 5, versículo 5 diz assim, fazei pois o quê? Fazei pois o quê, gente? Morrer. Fazei pois o quê? Morrer a vossa, o que, queridos? Natureza terrena, ou natureza carnal. Então veja que a Bíblia diz que a nossa, olha irmãos, nós estamos falando Novo Testamento, Nova Aliança, período da graça. Porque alguns acham que a graça anula o jejum. Alguns acham que têm entendido a mensagem da graça de uma forma distorcida. E agora tudo é pela graça, não há necessidade de fazer esforço nenhum, não há necessidade de fazer força nenhuma. Não, queridos, você tem que lidar com a sua carne. E a Bíblia diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. E aí ele cita a prostituição, a impureza, a paixão. A paixão, irmãos, paixão é um negócio carnal, amor é algo espiritual. A paixão leva a pessoa a fazer loucuras, o amor não. O vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quanto a vossa vida era dominada. A sua vida era dominada por elas, não é mais. Agora, versículo 8, agora, porém, abandonai, está assim na Bíblia de vocês? Faça um círculo na palavra abandonai. Destaque essa palavra. Por quê? A responsabilidade de abandonar é de quem? Sua.
Irmãos, às vezes a gente faz orações: Senhor, tira isso de mim. Tira essa vontade de mim. Tira esse pensamento de mim. Tira esse sentimento de mim. Aqui é a resposta de papai do céu para você, ó. Não são coisas que Deus tira de nós, são coisas que a gente faz sair da gente. Irmão, tem coisa que Deus não vai tirar de você, tem coisas que Deus não vai tirar de mim. Tem coisas que a gente tem que fazer sair. E ele fala aqui, ó: abandonai também todas estas coisas. Aí ele cita quais são as coisas. Primeiro, a ira. Ai, Senhor, me faça ser uma pessoa mais calma. Você vai ter que jejuar para mortificar esse temperamento. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Versículo 9: não mintais uns aos outros. Às vezes você vai precisar jejuar para vencer a mentira. Você está tão acostumado a mentir que você não consegue falar a verdade. A sua carne está dominada. Pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos, está assim na Bíblia de vocês? Olha só, veja, lá ele falou abandona, mas agora que ele está falando aqui, ó, vocês se vestem disso aqui. Então também não é algo que você ora: Senhor, me faça ser alguém com compaixão. Você se veste de compaixão. Você decide mortificar aquela área da sua carne que é egoísta e agir com compaixão com outras pessoas. Não, irmão, compaixão não é algo natural para a sua carne. Ser compassivo com os outros não é algo natural para nós. Se você quiser ser compassivo com alguém, você vai ter que fazer força para isso. Sua carne não quer. Revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. E acima de tudo isso, porém, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu irmão, sem jejum isso aqui não acontece não. Agora eu queria que vocês fossem para o texto que eu propus inicialmente. Mas eu queria já de início colocar esse fundamento. Porque jejum é uma disciplina espiritual para você lidar com a sua carne. Aquelas áreas da sua carne que você não tem conseguido vencer, não tem conseguido romper, e você percebe que há um domínio ali naquela área. Áreas de pensamento, áreas de comportamento, áreas de sentimento, áreas de pecados que você de tempo em tempo se vê caindo nesses mesmos pecados, mesmo sabendo que está errado, mesmo que você não queira, mesmo que você sabe que não deveria, mas é como se uma força invisível puxasse você para aquilo. Como é que você vai vencer estas coisas? Jejuando.
Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético, sofre muito, e ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio. Deixa eu só dizer algo para você. No versículo 17, quando Jesus fala, ó geração incrédula e perversa, Jesus não estava se referindo ao pai do menino. Jesus estava se referindo aos discípulos. Porque quem não conseguiu curar o menino foi quem? Os discípulos. O pai traz o menino para os discípulos, para que os discípulos pudessem curar. Os discípulos, eles tentam, mas eles não conseguem. Você já percebeu que como crente, mesmo tendo autoridade do nome de Jesus, mesmo tendo autoridade sobre Satanás, demônios, circunstâncias, enfermidades, você já percebeu que existem algumas coisas que você não tem conseguido obter resultados? Mesmo tendo autoridade, mesmo podendo usar o nome de Jesus, ou usando o nome de Jesus. Aí Jesus fala assim, geração incrédula. Irmãos, quando nós não conseguimos resultados, não tem o que explicar, é incredulidade, falta de fé. Versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Os discípulos, eles já tinham curado enfermos, eles já tinham expulsado demônios, mas agora eles se depararam com uma situação que eles não conseguiram. Agora eles se depararam com um problema que, mesmo tendo autoridade, mesmo sabendo o que podiam fazer, eles não conseguiram. E agora eles não sabem por que eles não tinham conseguido, e eles foram até Jesus. Jesus, o que esse demônio tem? O que esse espírito tem que a gente não conseguiu lidar com isso? Por que nos outros a gente conseguiu, mas agora quando a gente chega nessa situação, há uma barreira e a gente não consegue romper, a gente não consegue avançar, a gente não consegue resultado? Versículo 20. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé, ou por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada vos será impossível. Versículo 21. Mas este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Esse tipo de demônio
uma tradução mais literal, mais completa do que Jesus quis dizer seria: esse tipo de demônio, porém, não se expulsa sem um estilo de vida contínuo. Um estilo de vida contínuo de oração e jejum. Então vamos lá, irmãos. Jejum é uma disciplina, é uma prática espiritual. O próprio Senhor Jesus jejuou. Lucas capítulo 4, o versículo 1. Lucas capítulo 4, o versículo 1. Nós vamos ver ali, não vamos ler todo o texto, mas ali Jesus está jejuando. Mas eu quero destacar algo para você, porque no capítulo 4, versículo 1 começa assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo. Ok, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali você sabe, ele jejuou 40 dias, 40 noites, ele foi tentado por Satanás. Você sabe como que ele venceu com a palavra de Deus. Mas agora, ainda no capítulo 4, depois que Jesus jejua, depois que ele... E se você perceber as tentações, deixa eu destacar isso, as tentações que Jesus sofreu, todas elas tocavam nas áreas carnais. Por exemplo, no versículo 3, disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. No versículo anterior diz que depois, Jesus jejuando, ele teve fome. Então veja, que Satanás, ele apelou para a área carnal de Jesus. Jesus teve fome, e o diabo começou por aquilo que Jesus queria. Amém? O diabo, ele tocou naquela área que ele sabia que para Jesus era uma tentação. O diabo, ele sabe quais são as áreas na minha vida, na sua vida, em que são uma tentação para nós. E ele começa aqui, ele estava observando Jesus naqueles 40 dias, ele percebeu que Jesus teve fome, e o que ele fez? Ele chegou naquela área que era o ponto fraco. Aí no versículo 5, então aqui no versículo 2 e no versículo 3, ele apela para a fome, para que Jesus suprisse suas necessidades físicas, sem depender de Deus. Versículo 5. O diabo levou para um alto monte, mostrou-lhes. Agora veja, olha aqui para mim. A tentação agora vem pela concupiscência dos olhos. Nós somos tentados por aquilo que sentimos, mas também somos tentados por aquilo que vemos, olhamos. Então, muitas vezes, nossos desejos pecaminosos são despertados através do olhar. Então, a Bíblia diz que Satanás mostrou, ele mexeu com a parte visual de Jesus. Olha. E disse-lhe o diabo: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, pois para mim foram entregues e posso dar a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Por que o diabo tentou Jesus nessa área? Porque o diabo sabia que Jesus queria novamente as glórias deste reino, dessa terra.
Ele veio tomar isso, ele veio buscar isso. Aí ele continua a tentação, no versículo 9. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui mesmo. Qual era a tentação aqui? Era reconhecimento. Jesus queria ser reconhecido como filho de Deus. Então perceba, agora irmãos, por que Jesus conseguiu vencer essas tentações? Porque ele estava jejuando. E o jejum mortifica as áreas da sua carne, dando a você condição de vencer as tentações. Versículo 13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou para sempre? Deixou ele até quando, gente? Você não sabe qual será a ocasião que ele vai voltar. Por isso, jejum e oração precisa ser um estilo de vida. Agora, depois desse período de jejum, versículo 14, vamos ver como é que Jesus sai dessa temporada de jejum. Versículo 14 diz assim: então, vamos irmãos, me ajuda. Então, pelo poder do Espírito. Ele, lá no versículo 1, capítulo 4, ele vai para o deserto cheio do Espírito. Mas quando ele sai vitorioso daquelas tentações, ele sai pelo poder do Espírito. O que eu estou tentando mostrar a você? O jejum operou uma mudança em Jesus. Jesus saiu diferente desse período de jejum. Ele entrou ali cheio, mas quando ele saiu, ele não estava mais do mesmo jeito. Ele estava agora no poder do Espírito Santo. E você precisa começar a entender que é isso que o jejum vai fazer na sua vida. Ele sai daquele período agora, não somente cheio do Espírito, mas ele sai dali se movendo no poder do Espírito. Diga para quem está ao seu lado: o jejum vai mudar você. Diga assim: é você que precisa de mudanças. Jesus também deixou instruções para mim e para você, no que diz respeito ao jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16. Eu acredito, enquanto você procura, que existem, ouça isso, eu acredito que existem vitórias, eu acredito que existem oposições demoníacas, que nós podemos vencê-las sem jejuar, acredito. Mas existem oposições das trevas, que vão se levantar contra mim, contra você, contra a igreja. Existem fortalezas na nossa carne, que elas só serão vencidas através do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16.
quando jejuardes, são as instruções de Jesus, não vos mostreis entristecidos como hipócritas, pois mudam o rosto para aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. O que Jesus está ensinando aqui? Jejum é uma prática espiritual secreta. Você não precisa tocar trombeta para que todo mundo saiba que você está jejuando. É algo que você faz em particular com Deus. Versículo 17, quando porém jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Versículo 18, para não parecerem aos homens que jejua. Você não jejua para que os homens saibam que você está jejuando. Agora veja a parte final do versículo 18. Mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Existe recompensa no jejum. Jesus, ele jejuou. Jesus ensinou eu e você a jejuarmos. E Jesus, ali em Mateus capítulo 17, o texto que nós lemos, ele explicou que a falta de resultados espirituais é consequência da falta de jejum. Os discípulos vieram até Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, esse menino? Por que nessa situação específica, nós não conseguimos resultado? Nós não conseguimos romper? Nós não conseguimos vitória? Nós não conseguimos trazer para essa situação a manifestação do seu poder? O que tinha nessa situação em especial que a gente não conseguiu lidar com ela? Eu imagino Jesus falando assim: vocês estão achando que o problema está no demônio? Vocês estão achando que esse demônio, essa situação, ela é mais forte? Não. O problema não está nesse demônio, o problema está em vocês. A limitação está em vocês. A barreira está em vocês. Mas como assim, Jesus? Vocês não conseguiram por causa da pequena fé de vocês. Esse tipo de situação exige que aquele que vai lidar com ela tenha um estilo de vida. Diga: estilo de vida. De novo, estilo de vida. Eu sei que os crentes, e não há pecado nisso, eles jejuam ocasionalmente, quando surge algum tipo de problema, algum tipo de situação. Isso está correto também. Mas existe um tipo de vida que você vive, aonde a oração e o jejum, elas fazem parte do seu estilo de vida. É algo que você incorpora na sua rotina. É algo que você incorpora na sua vida espiritual. É algo que você estabelece como fundamento para o seu viver diário. Então você decide, pelo menos uma vez por semana eu vou jejuar, ou tanto e tanto tempo essa prática vai estar na minha vida. Então isso coloca você numa condição
aonde as barreiras carnais que impedem você de ter resultado, elas são quebradas. Agora, qual é a função do jejum? Quero que você anote isso. Qual é a função do jejum? Anote isso. A função do jejum é fazer você sair. A função do jejum é fazer você sair do domínio da carne e te leva para o domínio do Espírito. Essa é a função do jejum. A função do jejum é fazer você sair do domínio da carne, das limitações da carne, das barreiras da carne. Então, olha aqui para mim, por favor. Quando você jejua, o jejum remove você para um outro nível. Você sai desse nível onde a carne está dominando você e impedindo você de ter resultados, e o jejum, ele estabelece você num outro nível. Então Deus não muda porque você jejuou, mas você muda porque você jejuou. E as pessoas, elas não entendem, porque elas jejuam e elas falam: mas pastor, depois que eu jejuei, aquela situação, aquela causa na justiça, aquele problema se resolveu. Por que aquele problema se resolveu depois que você jejuou? Porque quando você jejuou, você saiu daquele lugar que você não conseguia crer e foi para um lugar onde você conseguia crer e receber o que era seu. Não foi porque quando você jejuou, você convencer Deus de dar algo para você. Não, é que quando você jejuou, você convenceu a sua alma que aquilo já era seu. Então o jejum opera essa mudança em você. Deus não tem barreiras. Somos nós que temos. Deus não tem fortalezas, somos nós que temos. Deus, ele não está limitado pela carne, eu e você estamos. Então quando você jejua, você ultrapassa os limites da carne. Por isso que jejuar é uma disciplina tão difícil. Porque nós estamos muito acostumados a viver no domínio da carne. E quando nós começamos a romper com o domínio da carne, a carne grita. Romanos capítulo 7. Deixa eu te mostrar agora uma sequência de textos que vão mostrar para mim e para você que existe uma luta entre a carne, a sua carne e o seu espírito. Sua carne e o seu espírito que foi recriado. Sua carne e seu espírito, eles estão em luta, conflito. Romanos capítulo 7, versículo 22, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para mim e para você que ele passava por essa luta. Em Romanos capítulo 7, versículo 22, diz assim: pois segundo o homem interior, diga, homem interior. Irmãos, o que é o homem interior? É o seu espírito. Anote isso. O homem interior é o seu espírito. Quando você aceitou Jesus, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que você foi feito uma nova criatura. Agora,
Aonde que você foi feito uma nova criatura? No seu espírito. O seu espírito é aquilo que a Bíblia chama de homem interior. E no versículo 22 diz que, pois segundo o homem interior, tenho o quê? Prazer aonde? A lei de Deus. Tem uma parte sua que quer orar. Tem uma parte sua que quer estar em comunhão com Deus. Tem uma parte sua que quer viver em santidade. Tem uma parte sua que quer estar nos cultos. Mas tem uma outra parte. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros. O que são os membros? É a sua carne. No homem interior, no espírito, ele tem prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Mas na carne, olha só, versículo 23. Mas nos meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende. Eu não sei explicar por que algumas pessoas, quando são salvas, são instantaneamente libertas de determinadas práticas. Meu avô fumou, acho que entre 40 a 50 anos na vida dele. No dia em que ele aceitou Jesus, no outro dia ele já estava livre. Mas muitas pessoas não é assim. E a igreja durante muitos anos falhou de não compreender os nossos irmãos que nascem de novo e que ainda lutam contra vícios, e vou dizer algo para vocês, ainda já salvos. Porque há uma lei que prende. Uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus. Você não quer pecar. Vocês não querem pecar. Mas algo em você se coça. Vocês estão me olhando com... Do que você está falando, pastor? Vocês sabem. Há uma lei que ainda opera aqui, ó. Sua carne, ela tem inclinações pecaminosas. Diga para quem está... Eu acho que eu estou falando com ETs aqui hoje, gente. Não é possível. Diga para quem... Você fala assim, você sabia que a sua carne tem inclinações pecaminosas? Fala para essa pessoa. E se você viver segundo a carne, você vai viver preso ao pecado. Então qual é a solução? A solução é o seu espírito dominar a sua carne. Mas o seu espírito domina a sua carne com a ajuda da sua alma. Então, para a sua alma auxiliar o trabalho do espírito, você tem que renovar a sua mente. Mas as pessoas, elas querem uma solução mágica. Plim! Mudou. O seu espírito, a sua carne precisa ser submetida ao governo do seu espírito.
Eu não disse que é do Espírito Santo, é do seu espírito. O seu espírito tem a vida de Deus. O seu espírito tem prazer na lei de Deus. Mas sua carne quer fugir das coisas de Deus. Por isso que é muito mais fácil a gente ficar 3 horas assistindo um bom filme, sem problema nenhum. Você não tem vontade de tomar água, você não tem vontade de ir no banheiro, mas meu irmão, quando o culto demora só mais um pouco, a carne olhe para alguém e fala assim: aprenda a disciplinar sua carne no culto. Olha para alguém e fala: aprenda a disciplinar a sua mente no culto. Porque às vezes você pode estar quietinho na cadeira, mas a sua mente está, ó. E aí você perde a revelação. E se você perder a revelação, a sua vida não vai mudar. Por isso pessoas entram semanalmente, sentam, ouvem as mesmas coisas e a vida não muda, porque a mente, ó. Você tem que aprender a trazer a sua mente cativa, ter domínio, dominar seus pensamentos, trazê-los para cá, para ouvir a palavra. Corpo, querendo ou não, você vai adorar, você vai levantar, você vai erguer os braços, você vai abrir a boca, voz, você vai sair. Mão, querendo ou não, você vai dizimar, vai ofertar. Eu vou dominar a minha carne. Agora, vai ter momentos que a batalha vai ser terrível, e aí você vai precisar de uma ajuda extra. Aí entra o Espírito Santo, que é seu amigo, e que te ajuda nas suas fraquezas. Quando você ora em línguas. Porque quando não ora em línguas, vai ficar fraco mesmo. Vocês conseguem perceber que está tudo ligado? A gente ensina separado para ser didático, mas na verdade está tudo ligado. Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz lá. Pois a carne deseja. Diga, a carne deseja. De novo, a carne deseja. Mais uma vez, a carne deseja. Meu irmão, sua carne tem desejos. E eu posso lhe garantir que nenhum dos desejos da sua carne estão apontados para Deus. Se hoje pela manhã você seguisse os desejos da sua carne, é bem provável que você não estivesse aqui. Na hora em que você abriu os olhos, sua carne falou: fica mais. Fica, está tão bom aqui. Você vai lá para a igreja, fica sentado na cadeira, está calor. Aí a carne não conseguiu, você levantou, abriu a janela e você viu o sol. Aí a carne, você trabalhou a semana toda. Você merece essa praia, vai lá. Você está cansado. Você não está com a mente boa hoje para ouvir pregação. A semana foi difícil, foi estressante. É o diálogo da carne com você.
ela vai fazendo pressão para ver onde você vai ceder. Onde você vai ceder. Porque você está se levantando para fazer uma atividade espiritual. Porque ao estar aqui, você está numa atividade espiritual. Agora, se você tivesse planejado no sábado à noite, não uma atividade espiritual, mas uma atividade natural, sua carne, ela ia ficar tão feliz com você. Ela ia te acordar cedo. Ela ia te acordar bem animado. Porque se você começar a reparar, vocês trabalham a semana toda, acordam cedo a semana toda, mas por que acordar cedo no domingo é o mais difícil? Por que os dias de culto são dias mais difíceis para você? Porque as horas em que na sua família tem mais briga são as horas que antecedem a saída para o culto. Vocês estão aqui ainda? E eu sei que alguns de vocês vêm no carro pelo caminho já brigando. Vocês precisam entender que há um ataque nessa área. Se o diabo não puder impedir você de vir para o culto, ele vai trabalhar para impedir você de receber qualquer coisa que for liberada no culto. Por isso que é necessário um preparo para você estar aqui. Porque você precisa, para que o seu espírito domine a sua carne, a sua alma precisa ajudar o seu espírito. Amém. Através da mente. Através da mente. Aleluia. Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário a? Diga assim, minha carne, meu espírito, estão em combate, em guerra. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Pastor, não tem como eles ficarem amigos e desejarem a mesma coisa? Não. E quando é que isso vai mudar? Quando você morrer. Quando você morrer, sua carne não vai mais te dar nenhum trabalho. Ela vai apodrecer. Agora entenda que o plano de Deus nunca foi que eu e você fôssemos um espírito penado, uma alma penada por aí. Ele nos criou como espírito, alma e corpo. E para nós vivermos na eternidade, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo novo. Então, calma, você vai mudar de casa. E aí sim, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Os crentes não entendem, fica citando esse texto fora de contexto. Quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, aí sim, a glória da segunda casa. Porque essa aqui é a primeira. Só que essa daqui o pecado estragou a casa. Está cheio de cupim, de mofo. Então nós vamos receber uma casa nova. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que reparar essa casa com jejum. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro. É por isso, irmãos, ouçam aqui, por favor, em nome de Jesus. É por isso que você não pode guiar a sua vida espiritual por sentir a presença de Deus.
É por isso que você não pode vir para a igreja só quando você tem vontade. É por isso que você não pode somente orar quando você sente alguma coisa. Porque nem sempre vai ter arrepios, sensações, tremor, fogaréu, glória. Não, meu irmão, tem dia que vai ser seco. Não vai ter sensação nenhuma. Aí o crente, ele fica desesperado, querendo correr para lá e para cá, sentir a presença de Deus. Sentimentos não estão ligados ao teu espírito, estão ligados à sua carne. Eu não estou dizendo que você nunca vai sentir. Tem cultos que a gente sente mesmo. Sente a presença de Deus. Tem momentos que você vai orar que você vai sentir arrepio, tremor, você vai sentir tudo. O problema não está em sentir, o problema está em você basear a sua vida espiritual em sentimentos. Sentimentos nem sempre vão estar lá, mas a fé precisa estar lá sempre. Eu não estou sentindo, mas eu estou crendo. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Aleluia. Paulo teve que lidar com a própria carne. Abra aí 1 Coríntios capítulo 9. Quantos estão recebendo algo de Deus aqui hoje? 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 27. Olha o que Paulo fala sobre como ele lidava com a carne dele. Antes, subjugo o meu corpo. Você sabia que o seu corpo precisa ser subjugado? Diga assim: o meu corpo, minha carne, que tem desejos, que se opõe aos desejos do Espírito, precisa ser subjugado. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Agora veja, Paulo ele não orou assim: Senhor, faz alguma coisa com o meu corpo. Ele subjugava. Meu irmão, se você não encarar a luta contra a sua carne, ninguém pode fazer isso por você. Pastor não pode, Deus não vai fazer, ninguém. Sua carne, seu problema. Não tem meu corpo, minhas regras. Sua carne, seu problema. Ou como diria um grande pensador que andou entre nós, cada um com seus problemas. Diga assim: minha carne, meu problema. Agora olha para o seu irmão e fala assim: a minha carne, fala para o seu irmão, não é um problema seu. Fala assim para esse irmão com todo amor: cuida da sua carne, que da minha eu cuido. Porque é mais fácil cuidar da carne dos outros, né? Você já pensou no problema da carne dos outros? Você está ouvindo, rapaz, fulano, olha, deixa eu ver se fulano está aqui. Fulano tinha que estar aqui. Romanos 12. Deixa eu olhar esse texto também com os irmãos.
Romanos 12, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Jejum vai te levar para um outro lugar em Deus. Jejum vai te levar para um lugar de liberdade. Jejum vai te levar para um lugar onde o poder do Espírito Santo vai fluir através de você. Onde demônios não serão problemas. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos. Paulo está ensinando a igreja a lidar com o seu corpo. Apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício. Meu irmão, você sabia que sacrifício é algo que não é fácil de ser feito? Você sabia que lidar com a nossa carne não é algo fácil de ser feito? Ainda mais quando estamos acostumados durante anos a ceder os desejos da carne. E você chegar num ponto e falar assim, chega. Custe o que custar. Vai ser não. E ele diz, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Que mais? Santo e o que mais? Agradável a Deus. Aí depois ele vai dizer mais, no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a... Olha só, você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renova a sua mente e desfruta da... Os resultados que você tem em Deus, pegue isso agora. Os resultados que você tem em Deus são proporcionalmente ligados a como você está lidando com a sua carne e com a sua mente. Não é Deus que determina os seus resultados. Diga, não é Deus que determina os meus resultados. Diga assim, é como eu estou lidando com a minha carne e com a minha mente. Diga assim, a carne e a mente determinam os resultados. Aleluia. Agora deixa eu te lembrar que no meio disso daí, a oração em línguas vai te ajudar. Por quê? Porque aquele que ora em línguas, a si mesmo você vai edificar, você vai jejuar, e vai ter uma hora que aquela fortaleza na sua carne, você vai fazer assim com ela. Não desista por causa dos escorregões que você der no meio do caminho. É de glória em glória. Você hoje é melhor do que você ontem. E você amanhã vai estar bem melhor do que agora. Diga para quem está do seu lado, você tem problema comigo hoje? É porque você não me conheceu lá atrás. Você está entendendo por que a igreja tem que ser um lugar de amor? Não pode ser um lugar de julgamento, de apontar o dedo.
Porque todos estamos num processo. Todos estamos num processo. E todos temos que dar oportunidade para que todos possam crescer nesse processo. Sem condenação, sem apontar o dedo, sem julgamento. Agora, para a gente fechar a palavra dessa manhã, eu queria que você fosse em Isaías, capítulo 58. Aleluia. Eu quero ler com vocês os resultados do jejum. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, porque daqui a um tempo você vai estar melhor. Agora diga assim: eu creio. Daqui a um tempo eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Então assim, eu vou ter paciência comigo. Aleluia. Aí olha para o teu irmão e fala assim: conte com a minha paciência também. Diga assim: eu não estou aqui para te condenar, para te julgar e para apontar o meu dedo. Eu estou aqui para te lembrar, quando você errar, levanta, continua, porque nessa jornada nós estamos juntos. Aleluia. Meu irmão, fica até mais leve a vida com Deus. Irmão, não caia no erro de julgar. Deixa eu dizer algo para você. Quando você fala de alguém, você precisa se lembrar que o seu telhado é de vidro. A pedra que você joga para cima pode quebrar o seu telhado. A igreja, nós não podemos, irmãos, logicamente que eu não quero com essa palavra dar a entender que nós estamos passando a mão na cabeça das pessoas que vivem de qualquer maneira. Mas a igreja tem que ser um ambiente onde as pessoas possam entrar e ter tempo para mudar. Alguns eu sei vão mudar instantaneamente, vão deixar coisas instantaneamente, mas outros vão ter uma luta árdua para isso acontecer. Isaías capítulo 58, versículo 6. Amós, será que você já pode ir para o teclado, por favor? Diz assim: não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Primeiro resultado do jejum: as ligaduras, as prisões espirituais vão ser soltas. Há um pecado que te domina, o jejum vai trazer libertação para você. Que desate as cordas do jugo e deixe livre os quebrantados, despedace todo o jugo. Qual é o primeiro resultado do jejum? Libertação. Agora entenda, é você que, quando você jejua, a primeira pessoa que vai ser liberta é você. Diga assim: quando eu jejuo, a primeira pessoa que é liberta sou eu. Versículo 7. Não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolhas em casa os pobres e os desterrados, que vendo nu cubras, e não te esconda do teu próximo? O que é isso? O jejum vai libertar você do egoísmo, do domínio carnal. Continuando, agora veja versículo 8. Então romperá a tua luz. Jejum traz o que? Rompimento.
vai romper a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Rompimento, avanço. Versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te... Respostas de Deus vêm. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Agora veja: se tirares do meio de ti e o estender do dedo. O que é o estender do dedo? Por que muitas vezes pessoas estão na igreja e estão presas espiritualmente? Por causa de um ambiente onde as pessoas estão sempre apontando para as outras. Você pode ver igrejas onde isso é muito forte. São igrejas extremamente legalistas, religiosas. Algo que Deus quer que a gente pare. Há muita facilidade em nós para ver o problema do outro. Mas há uma cegueira em nós para enxergar a nós mesmos. Então ele disse: vocês precisam tirar do meio de vocês o estender o dedo. E o falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará. Estamos vendo os resultados do jejum. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Pastor, o que a gente sente quando está jejuando? Fome. Dor de cabeça. Muita dor de cabeça porque o corpo está eliminando toxinas. Um mal-estar no corpo terrível. Pastor, mas eu vou estar sentindo isso e vai estar adiantando alguma coisa? Vai. Você vai estar mortificando a sua carne. Os seus primeiros jejuns vão ser terríveis. Você não vai nem conseguir orar e nem ler a Bíblia. Você não vai. Aí as pessoas, mas aí adianta. Adianta. Jejum é uma disciplina para lidar com a carne. Fora os benefícios para a saúde, que a medicina tem comprovado que o jejum traz, mas maiores são os benefícios espirituais. Você pode ficar em pé.